já faz mais de uma semana. Eu não consegui entregar, não acredito que eu não fiz. Só que aí você está fazendo isso o tempo todo, porque o PI foi a mesma coisa. Você disse que fez o trabalho, mas não entregou o trabalho. E aí não adianta fazer o trabalho e não entregar, porque o mais importante é a entrega. Você falou no dia que você fez, mas não entregou. Gente, ó, vamos se organizar. Ian. Recebi, Bruno. Agora não, tenho que me organizar. Todos vocês querem sair, eu tenho que chamar o pessoal. Sempre um favor para a gente começar. Oi, Sora. Oi, galera! Falou com você agora, professor? Duas, né? Então, Zuzu. Agora não. Tem que ir lá fora, ó. Tem duas pessoas lá fora. Você tem que sentar para se Oi, organizar. Pro. Oi! Eu quero uma informação. Quando vai acabar a Gente, eu tô escutando aqui, Laura. Tem que ter calma. São É muito... 18. Oi! A minha eu já mandei. Mas por que 18 não é muito tarde, não? Tentem aí, Não por vai ficar favor. nem um mês de férias? Professora, posso compartilhar o meu aula? É de 18 de dezembro até 4 de janeiro. Não, é de 18. Nossa, Mentira! Não é de 18 de dezembro e a volta às aulas vai ser dia 27 de janeiro. Eu vi 4 lá, pra mim tava escrito 4. Eu sou É cego. 27. 4 pro integral, 4 pro integral, João. Integral. Nem li direito aquele negócio. Olha, eu vou terminar as provas e já vou sair, assim, porque não tem mais o que fazer. Depois disso. É, tem às vezes, Vai né? Vai ser só baboseira. Só boné velho. Do Yuminho e baboseira. Ó, Se tiver um curso eu de organizei como aqui as ser um youtuber, apresentações pela ordem de chamada. como ser um youtuber de Fiz aqui sucesso. uma listinha. Com licença, Guilherme, rapidinho. Eu já fiz uma listinha aqui com os nomes de vocês. A gente vai começar. Você sabe que a apresentação ela é metade da pontuação para a apresentação oral e metade para o trabalho físico, né? Que pode ser o slide. Teve algumas pessoas que mandaram um vídeo para mim. Então, vai ser meio a meio, tá? Eu não sei se algum aluno que não fez terá a oportunidade de apresentar em outro momento. Eu tenho que ver com a coordenação. Porque, na verdade, nós não temos mais tempo, né? A próxima semana já é semana de prova. Semana de prova não tem aula. Deixa eu mostrar aqui. Entrar, porque 2 demais. Doido demais. Talvez seja por causa do áudio. Eu vou pedir para Henrique habilitar a câmera. Vou habilitar, professora. Você tem que ajustar a tela do computador. Porque tá faltando. Ok. Aí o Otávio que está entrando também habilita, por favor. Professora, tem 2 eu aqui, mano. Só pra eu conseguir falar aqui no computador não. É, igual eu. William Bonner entrou na aula. Isso, William Bonner, meu herói. Aula de português, tá vendo? Tem 2 William Bonner. Tem nada a ver, mas foi engraçado. Humor 2020, William Bonner. Tá, vamos começar. Vocês me escutam? Sim. Então O só. primeiro grupo é o grupo de... Fala boa noite. Fala boa noite. Se você quiser que eu compartilhe, eu consigo compartilhar também. Eu mandei. Professora? O único que mandou em PDF. Oi. Professora, eu não mandei para você, mas eu posso compartilhar? Então, mas você tem que mandar para mim também. Sim, eu vou mandar. Preciso analisar o trabalho físico. O primeiro grupo é o grupo de Ana. Eu fiz sozinho, professora. Eu podia fazer sozinho? Eu não lembro de que. Ah, podia sim. Não, eu lembro que a professora falou que era obrigatório fazer com outra Eu pessoa. achei que era obrigatório fazer em grupo. Ana, Oi. apresenta os primeiros 2 e eu apresento a dos moços lá que sofreram um negócio. Por que agora?
Porque é mais fácil para mim, entendeu? Tá bom. Eu sei a história dos dois. Aí é mais fácil. Ô, Carol, fecha aqui para mim, por favor, Carol. Fecha. Você já sabe, né? Você vai fazer a 1, você vai falar sobre a 1 e metade da 2. Professora, outra coisa. Gente, Eu fiz vocês estão sozinho, beleza? gritando. Calma. Só que deixa a parte que eu escrevi pra mim, porque eu tenho a história do cara, Não tá? vou aceitar de cabeça baixa hoje. Gente, fica quieto. Vamos lá, então, o grupo de Ana se organiza. Cada um vai ter um tempinho para falar, então a gente não pode ficar perdendo tempo. Eu peço que vocês que não vou apresentar agora, permaneçam com o microfone desabilitado. Só habilitem quando for a hora de vocês falarem, por gentileza, para a gente conseguir se organizar, tá? Se vocês tiverem algum comentário também a fazer acerca de algum trabalho, esperem as pessoas que estão apresentando finalizar, e aí vocês comentam alguma coisa. Eu não quero que vocês interrompam ninguém que estiver apresentando, tá bom? Ô, Pro, será que tem como você botar em apresentação de slides? Oi? Será que tem como você colocar em apresentação de slides? Ah, o professor, eu esqueci de falar, mas eu fiz com o Guilherme. Eu tinha esquecido de te falar. É, botar em apresentação de slides. Você não colocou na capa que você colocou meu nome e o seu? Esqueci de pôr. Eu não coloquei o nome de ninguém. Nossa. Então, depois manda um e-mail, alguma coisa. Apareceu, Ana? Sim, agora sim. Bom, primeiro a gente vai falar sobre o livro Não Se Esqueçam da Rosa. Bom, o livro fala sobre as consequências que foram causadas pela destruição da bomba atômica de Hiroshima. Foram duas, a Hiroshima e Nagasaki, lançadas pelos Estados Unidos. Bom, o livro fala sobre a história de uma menina de 13 anos chamada Hanoko, que está correndo risco de vida, pois sofre de osteopatia. Bom, a osteopatia é a degeneração progressiva dos ossos. E a doença dela teve origem genética, pois as células reprodutoras de seu pai foram afetadas quando teve a explosão pela radioatividade da bomba. Ou seja, o pai dela é um cara que estava lá no momento que a bomba explodiu, e aí teve todo o esquema de sofrer consequências. E nesse caso, a consequência veio para ela, que agora ela sofre de osteopatia por conta disso. Bom, e ela não sabe quanto tempo ela ainda tem de vida. Então, ela vai registrando suas reflexões no seu diário. E ela também fala no seu diário sobre as guerras e as suas vítimas. Pode passar. Bom, a bomba de Hiroshima foi em 1945. Bom, não se sabe muito bem sobre as sequelas, mas as sequelas elas continuaram a se manifestar ao longo dos anos e das décadas. Até o final de 1945, os ferimentos que foram causados lá pela bomba atômica pareciam estar curados, mas as cicatrizes queloides, a visão atingida pela catarata é um problema nos olhos, né? E a leucemia, que é e outros tipos de câncer, começaram a aparecer em muitos sobreviventes. Bom, eu pesquisei, mas eu não achei muita coisa sobre sequelas que deu em filhos e essas coisas, mas eu pesquisei e teve um caso de uma mulher que ela sobreviveu e ela estava com medo de que seus filhos nascessem com sequelas por conta dela, por causa da radioatividade, que nem aconteceu com a Hanoko, lá do livro. Mas ainda bem que nenhuma das duas filhas dela
teve sequela nenhuma, nem ela. E até hoje ela tá viva, então bom para ela e para as filhas. E não é só um caso isolado, também existem outros casos como esses que as pessoas ficam super preocupadas quando vão ter filhos, porque ficam com medo, vai ter sequela, não vai ter sequela? Então, é isso. Pode passar, Pro. Agora é a Carol. Tá, teve um caso em 1972 que virou um filme com um voo com 45 pessoas. E esse voo caiu no meio da neve e ficaram poucos sobreviventes. E eles tentaram sobreviver por 47 dias sem carne e sem comida. E aí eles tinham que comer a carne um do outro e beber neve, basicamente. Isso aí. Outro caso é do Tony Gray Thompson, que foi diagnosticado com espinha bífida e mesmo assim ele conseguiu alcançar o sucesso de corridas de cadeirantes e ganhou no total 16 medalhas, sendo 11 de ouro. Tem muitos filmes com histórias de recuperação e um deles é o filme do Extraordinário, que conta a história de Aldi Pullman, que ele nasceu com uma síndrome em que os ossos e os tecidos do rosto eles não se desenvolvem. E aí ele teve que passar por 27 cirurgias plásticas e isso aconteceu com que o rosto dele ficasse meio deformado. Quando ele estava no 5º ano da escola, ele foi a primeira vez para a escola, porque esse tempo todo ele estudava em casa, então ele não tinha amigos nenhum, ele estudava só de cara a cara com a mãe dele. E aí ele teve que ter essa... Como é que eu posso falar? Esse contato com novas pessoas, que as pessoas iam conhecer ele de uma forma diferente, porque ele não tinha amigos nenhum. E normalmente não queriam chegar perto dele. E um outro filme é o Full Out, que ele é baseado em fatos reais de uma ginasta de 14 anos que sofreu um acidente de carro e depois da sua recuperação física e psicológica, ela... Na verdade, o que ajudou ela a fazer essa recuperação foi a dança, porque ela também já dançava bastante, ela ia para as Olimpíadas, mas aí aconteceu esse acidente e ela não conseguiu ir. E a amiga dela conseguiu. Mas ela apoiou super a amiga dela e depois de um tempo as duas foram juntas. Parabéns. Deixa eu sair aqui. Gente, ó, em relação a alguns comentários, o trabalho, primeiro eu falei que vocês iriam fazer em dupla, em trio ou em quarteto. Mas eu acho que todo mundo escutou também quando na aula eu falei que eu abriria para fazer individual. Vocês lembram disso quando eu comentei? Eu achei que era só em grupo. Eu não ouvi isso, não. Sora, falaram pra mim que não podia fazer. Eu também não entendi. Dora, eu lembro de você falando que não podia fazer isso. Mas aí, eu não sei se eu editei. Gente, deixa eu falar aqui rapidinho, tá? Eu não sei se eu editei lá no Plesap, mas eu tinha falado que... Primeiro eu falei que seria em dupla, em trio individual. Depois eu falei para vocês que poderia ser em dupla, trio ou quarteto. Mas depois eu falei que poderia ser individual, só que vocês teriam que ter cuidado com o tempo, para que uma pessoa sozinha não falasse tanto quanto 3 pessoas. Por exemplo, se Ana tivesse falado tudo do trabalho, ela teria usado o tempo de 3 pessoas. Então, foi isso que eu falei para ter cuidado quem fizesse sozinha, tá? Mas aí vamos aqui voltar, depois a gente vê os outros casos. Agora, Arthur Alves está aí? Não. Agora eu vou no banheiro. Ok, vou colocar aqui, por enquanto ele faltou. Arthur Elias, chegou a mandar para mim algum arquivo, Arthur? Eu mandei para você pelo WhatsApp. Mensagem do trabalho.
Eu não sei o que acontece, Arthur, eu não consigo ouvir você de forma Ele alguma. disse que te mandou o arquivo no ClearZap. Tá. Sim. Aí, Arthur, vou pedir só para você falar um pouco mais perto do seu microfone, ou ninguém vai conseguir entender a sua apresentação, inclusive eu. Tá dando pra ouvir bem? Deixa só eu mover aqui. Ai. Sim. Vamos lá, pode começar, Arthur. Tá dando pra ouvir bem? A contextualização do livro. O livro fala sobre a história de uma menina chamada Hanako, uma garota de 13 anos que corre risco de vida, pois sofre de osteopatia, degeneração progressiva dos ossos. Isso acontece porque o pai dela vai estar em alguma parte perto da onde aconteceu a explosão e assim acabou dando por afetado os negócios reprodutivos dele. Pode passar, professor. Lembra um horror de bombas atômicas. Essa eu vou ler o que está escrito aí porque eu não lembro muito bem dessa parte. Aqueles que sobreviveram aos atentados são conhecidos como Hibakusha. Assim. Eles tiveram que lidar com trauma psicológico e muitos acabaram morrendo mais tarde devido a envenenamento por radiação. A fotojornalista britânica Lee Karen Stone é especialista em contar histórias de mulheres que testemunharam eventos notáveis na história. Stone fotografou e entrevistou 3 mulheres que têm lembranças vividas dos atentados há 75 anos. Efeito da radiação da bomba atômica no corpo, consequência recorrente de médio a longo prazo. Pode acontecer perda de cabelo, cataratas, câncer na tireoide, câncer de pulmão, câncer de mama e leucemia. Tekuro Ueno. Tekuro tinha 15 anos quando sobreviveu à bomba atômica em Hiroshima em 6 de agosto de 1945. No momento do bombardeio, Tekuro estava no seu 2º ano na escola de enfermagem no Hospital da Cruz Vermelha de Hiroshima. As suas únicas lembranças daquela semana após a bomba são de trabalhar dia e noite para tratar de suas vítimas com ferimentos terríveis, sem comida e com pouca água. Pode passar isso. No ano passado, sobreviveu a um acidente de avião e esperou pelo serviço de resgate por 72 dias. O caso conhecido e virou livro e filme. Em 1972, o avião que levava o time de rugby do Uruguai para os Jogos do Chile caiu nos Andes. Os sobreviventes dessa catástrofe beberam neve derretida e dormiam colados uns aos outros para não congelar. Como havia pouca comida, todos fizeram o possível para encontrar pelo menos algo para compartilhar. Não sei falar, em 60 dias, uma coisa assim. Após o acidente, Nando, cuja irmã morreu no acidente, seus 2 amigos decidiram caminhar pelo deserto congelado e por picos de mais 3.000 metros em busca de ajuda. Hoje ele se dedica a palestras sobre poder da motivação na vida para atingir metas. Ok, Arthur. Agora é a vez da Bruna. Bruna, vem para cá, por favor.
ver que jeito diferente é bom. Eu pesquisei algumas características da bomba de Hiroshima e uma estava no livro, que quando eu estava lendo, eu fui com o caderninho do lado anotando algumas partes importantes. A bomba, ela atingiu 12 quilômetros quadrados, mais de 1.500, cerca de 1.500 vítimas. Desculpa. Desses 800, eu tô muito nervosa, desculpa. 8 mil mortos. Foi no dia 6 de agosto de 1945, às 8h15 da manhã. O primeiro teste foi no dia 6 ou 7, no deserto do Novo México, nos Estados Unidos, que quando lançaram a bomba de Hiroshima, estava na Segunda Guerra Mundial. E eles queriam que o Japão se rendesse na guerra acho que era para eles ganharem. A sua carga de urânio que tinha na bomba era de 235. Tinha 3 metros de comprimento e pesava quase 4 toneladas. Foi lançada a cerca de 500 a 600 metros da cidade. Estavam sobrevoando e eles jogaram nessa altura. E cerca de 86% das pessoas que estavam a 1 quilômetro de distância da bomba morreram. Eu pesquisei o que é o urânio 235. Eu não faço a mínima ideia do que seja, mas eu pesquisei e coloquei que... Eu acho que é urânio enriquecido. Quê? Urânio enriquecido. Eles usam nas bombas atômicas. Zinho embaixo dele. Daí, forma de 2 núcleos... Isso. Radioativos, o bário, eu não sei se é menos ou... menos 144, que decai emitindo partículas beta, que é essa primeira imagem que está aí, que é o 1, o 10 e o N do lado. E no núcleo X, esse bombardeamento produz também 3 nêutrons, que colidirão com os núcleos de urânio, causando uma reação em cadeia, que é essa outra imagem. Daí eu coloquei algumas informações interessantes que eu achei do livro. É a Anako, que é a principal. Ela nasceu no dia 13/8/1972. E o significado é a filha da flor. As irmãs dela são a Yoshiro, acho que é assim que fala, a filha da bondade, e a Meiko, a filha que merece ser bela. Elas estudavam no Colégio de São José, que era um colégio como é que fala? Que tinha católico, colégio católico. A idade do pai, ele tinha 45 anos, a mãe tinha 42. O nome do diário era Isamu, que ela leu o livro da Anne Frank, e que ela gostou muito, tanto que ela até conheceu a autora e colocou o nome do diário de Isamu, que significa viril. Daí as fontes que eu peguei, e ela sofria de uma doença que é osteopatia, né? Que vai decaindo os ossos, que eles vão meio que esfarelando. O trabalho é feito manual, é tipo eu não sei se é uma massagem ou não, mas é tipo umas massagens que eles fazem, e dependendo do grau da pessoa, é mais intenso ou menos intenso. E foi graças à bomba de Hiroshima que ela tem essa doença. É isso. Muito bem, Bruna. Davi, ele não está, mais uma vez, está faltando bastante Davi, né? Felipe, eu não recebi nenhum material seu, Felipe. Eu gostaria de saber como é que vai ser, se não vai apresentar mesmo. O Thiago mandou. O Thiago mandou, eu fiz, o Felipe e o Thiago disse que mandou. Ok, então é Otávio, Thiago e Felipe. Isso, só que o Thiago faltou que ele viajou, então ele disse que gravou um vídeo falando da parte dele, depois ele disse que quando chegasse na parte dele, que era para passar o vídeo falando da parte dele.
Aí, quem é que tá com o vídeo? Você, Otávio? Não, ele disse que te mandou também, junto com o trabalho. Eu? Foi, eu tinha falado para ele da questão do vídeo, mas eu não vi. Mas vocês apresentam, qualquer coisa, depois eu procuro esse vídeo. Deixa eu colocar aqui para espelhar. Ok, podem... Quem que vai começar? Ele. Peraí que meu Ele quem? microfone voltou. Pronto, aqui a internet tinha caído aqui. Tá, eu vou começar. Professora, tem como colocar no modo de apresentação? Deixa eu colocar novamente, que já estava. Às vezes eu acho que não carrega para vocês. Dá para ver agora? Já. Agora dá, peraí. Tá. Eu vou começar falando sobre a história do livro, né? E é o seguinte. O livro é sobre Não Se Esqueça da Rosa. É um livro emocionante e muito interessante que fala das consequências de um ato cruel e horrendo no tempo da guerra, em que é jogada uma bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, matando, ferindo e deixando marcas profundas, visíveis e invisíveis, escondidas na sua população, que depois de muitos anos e algumas gerações continua fazendo e causando dor e sofrimento aos sobreviventes e sua família e suas famílias, foi mal. Porém, naquele tempo, no Fádico, dia 6 de agosto de 1945, durante um ataque nuclear dos Estados Unidos no Japão para conquistar território e poder, nada disso era levado em conta. Pouco importava para eles o que aconteceria depois disso, quais seriam as trágicas consequências deste ato inóspito e desumano. Assim, Hanako acaba conhecendo uma escritora chamada Ariadne, a qual se sensibiliza muito e promete contar a sua história, de uma menina guerreira e alegre que quer ser uma escritora para expor suas ideias e opiniões sobre esses sofrimentos e tragédias que acabaram afetando-a. Tendo assim conscientizar as gerações do que um conflito com estas proporções pode acabar provocando em seus descendentes ao longo dos anos. Pode passar. Felipe, é você. O que aconteceu com as pessoas que sofreram o acidente? Aqueles que sobreviveram aos atentados são conhecidos como Hibakusha. Eles tiveram que lidar com o trauma psicológico e muitos acabaram morrendo mais tarde, devido ao envenenamento por radiação. Após as bombas, os impactos e os efeitos da bomba espalharam-se de maneira mais rápida que o corpo humano pudesse agir. A professora Arai, que examinava papéis de caligrafia de seus alunos, contou que a radiação imprimiu os caracteres em preto definitivamente sobre o seu rosto. Ela sobreviveu, mas todos seus alunos morreram. Os sobreviventes relataram o horror que se espalhou pela cidade. As pessoas estavam feridas de todas as formas possíveis. Locais com vidraças tornaram-se mortais, pois o impacto da explosão fez com que os cacos de vidro fossem lançados sobre as pessoas a velocidades altíssimas. Outro efeito da bomba sobre as pessoas foi a queimaduras causadas pelas nuvens de calor que se espalhou pela cidade. Os relatos mais fortes falam de pessoas com a pele derretida presa ao corpo. Outros afirmam que as pessoas tiveram as órbitas oculares derretidas pelo calor.
alguns com ferimentos menos graves. Tiveram que lidar durante meses com queimaduras no corpo que não se curavam. No dia seguinte, nuvens de moscas espalharam-se pela cidade. As larvas proliferavam-se pelos ferimentos das pessoas. Apesar de tudo, os poucos médicos sobreviventes logo identificaram que as larvas nas feridas auxiliavam no salvamento de vidas, já que se alimentavam de carne podre, o que impedia o desenvolvimento de um quadro infeccioso nas vítimas. Então, essa seria a parte do Thiago, que ele gravou o vídeo falando. Eu não sei para onde ele mandou o vídeo, que eu estava procurando aqui agora, eu não encontrei esse vídeo dele. Eu não encontrei. Então Algum de vocês façam uma leitura, por favor? Depois eu vejo o vídeo dele. Como estão os sobreviventes? Teruko tinha 15 anos quando sobreviveu à bomba atômica em Hiroshima em 6 de agosto de 1945. No momento do bombardeio, Teruko estava em seu segundo ano da escola de enfermagem, no Hospital da Cruz Vermelha de Hiroshima. Após a explosão da bomba, o dormitório dos estudantes do hospital pegou fogo. Teruko ajudou a combater as chamas, mas muitos de seus colegas morreram no incêndio. Suas únicas lembranças daquela semana após a bomba são de trabalhar dia e noite para tratar vítimas com ferimentos terríveis, sem comida e com pouca água. Mais tarde, ela se casou em Tatsuyuki, outro sobrevivente da bomba atômica. Quando Teruko engravidou do primeiro filho, ficou preocupada se o bebê nasceria saudável e se sobreviveria. Sua filha Tomoko nasceu saudável, dando coragem a Teruko em construir a sua família. Teruko Eno no hospital da Cruz Vermelha de Hiroshima como enfermeira alguns anos após a bomba atômica. Ok. Agora é a vez de Giovana. Deixa eu procurar aqui o trabalho de Giovana para poder espelhar. Quando o primeiro trabalho estava tentando lembrar, que Lavínia comentou sobre alguns filmes, eu lembrei também de um livro, que é A Hora da Estrela. Não, é o... Cadê? Eu acho... Não, é Estrelas Tortas, o nome do livro. E ele conta a história também de uma garota que acho que tinha 13 anos também. Era muito ativa, jogava vôlei na escola, e aí ela sofre um acidente de carro. E ela é a única que fica paraplégica. E aí, quando ela descobre o que aconteceu com ela e todos os amigos que se afastaram. E o livro é muito interessante porque ele é contado na visão de cada personagem. Então, ela conta a história na visão dela e o pai também tem a vez de contar, a mãe, o irmão, a avó, alguns colegas ou pessoas que não eram amigos e ficaram próximas dela. E aí tem uma frase muito interessante que eu acho que é o irmão dela que diz que de perto, de longe, todos nós somos perfeitos, mas de perto somos estrelas tortas, porque cada um, independente se é físico ou não, cada um tem as suas marcas, tem as suas sequelas, tem as suas vivências, e isso faz com que cada um seja diferente e um complemente o outro, né? Pode falar, Ana. Pro. Fala, Ana. Você Pode fala. falar, Ana.
Ô, Pro, é que você falou o negócio de que cada um tem sua vez de contar a história. No filme do Extraordinário também é assim, tipo, primeiro fala... Sim, eu gostei muito dessa parte que... Eu também, porque vê a visão de cada um, sabe? Não é só a visão dele. Tem que ver também outros... Como é o nome do filme, Ana? O Extraordinário, aquele que a gente apresentou, do Og Pullman, que ele usa capacete para esconder das 25, não sei quantas cirurgias que ele fez, sabe? Ah. Vale a pena assistir. Ok. Vale mesmo, muito bom. Deixa eu compartilhar aqui o de Giovana. Giovana e Júlia, né? Aham. Pode começar, gente. Tá. A história fala de uma menina chamada Hanako, que com 13 anos ela começou, né, a aparecer a doença dela, que é de osteopatia, que foi passada do pai dela por causa que afetou as células dele, porque ele estava quando a bomba caiu, a bomba atômica em Hiroshima. E durante o livro, ela vai relatando o que ela acha sobre a bomba, ela põe reflexões sobre o que ela acha, ela fala sobre as vítimas da guerra, e também é uma história muito bonita e emocionante, porque não fala só de destruição, também fala da beleza da cultura japonesa. E o sonho dela era ser escritora, e a escritora dela favorita é Anne Frank, que também, né, que tem uma história que ela fala que é parecida com a dela. Mas, e ela também ama ler livro. Ela tem uma paixão que falavam que ela devorava os livros, mesmo pequena. Pode mudar, Sora. Eu coloquei alguns personagens que ela relata durante a história que ficaram feridos, que foi o pai dela, o Akio, que se expôs durante a explosão da bomba, a mãe do Akio, que é o pai dela, que após perder o seu marido, ela morreu de tristeza, e tem o pai do Akio, que morreu na hora, porque estava indo para o trabalho. Pode mudar, Sora. Agora é a Júlia. Eu vou falar sobre a história de uma mulher que sobreviveu à bomba atômica. O nome dela é Teruko, ela tinha 15 anos na época e o ocorrido foi dia 6 de agosto de 1945. E ela estava no segundo ano do colégio de enfermaria no Hospital Santa Cruz, em Hiroshima. E aí, após a explosão, o dormitório dos estudantes que faziam faculdade lá no hospital pegou fogo e ela ajudou a apagar chamas, mas muitos amigos morreram lá. E as únicas lembranças que ela tem é de ficar, tipo, virada dia e noite, ajudando as pessoas feridas, com pouca água e pouca comida. E aí, depois disso, ela continuou a trabalhar no hospital. E aí, ela... Oi? Nada, não falei. Oxe. Aí ela continuou a trabalhar no hospital. E aí depois ela se casou com o Tatsuyuki, eu acho que é o nome dele é assim, que foi outro sobrevivente da bomba. E aí ela engravidou e ela ficou preocupada se o bebê ia sobreviver, se ele ia nascer saudável e tal. Mas aí o nome da filha é Tomoko. Ela nasceu saudável e aí isso fez com que Teruko criasse coragem de ter uma família. E aí ela falou uma frase que é assim: não estive no inferno, então não sei como é, mas o inferno é provavelmente o que passamos. Nunca deve ser do que aconteceu ali embaixo. Eu devo ter batido o pé, sei lá. Isso que ela disse. Giovanni, por favor. E essa é ela. Tá atrapalhando as apresentações. Essa é ela na época e ela agora. É isso. Fim, Sora. Muito bem, Giovana e Júlia.
Eu agora vou colocar aqui o trabalho de Giovanni. Mais uma vez, eu vou pedir para que vocês não esqueçam de deixar o microfone mutado. O computador Voltando aí na hora da sozinho apresentação. aqui. Ainda, por favor, ainda não começa o meu, não. Eu tô ligando ele aqui, beleza? O Giovanni está falando apresentações dos outros. Quero ver. Então, eu vou para o grupo de Guilherme. Giovanni, prende esse mutar, por favor. O que? É uma pergunta para mim ou uma pergunta que eu quero fazer para você? Eu não entendi. É Guilherme e João Felipe, é? É isso aí mesmo, isso aí mesmo. Isso mesmo. Que ele não colocou os nomes. Professora, só avisando outra coisa. Sozinho. Eu já refiz, Sora, eu coloquei os nomes lá. Aí você mandou de volta para ela? Não, eu vou enviar ainda. João Felipe e Guilherme podem começar. Ah, pode passar, Sora, porque esse aí é o título. VA2, não se esqueçam da rosa. Coloca no modo de apresentação. Parece que o computador foi de tudo, Giovanni, né? se muta! Coloca no modo de apresentação, professora. Ah, não tá. E aí agora? Eu vou falar sobre a história do livro, que é basicamente Hanako, que em japonês significa filha da flor, que é basicamente porque flor é um apelido por formato da explosão da bomba de Hiroshima. É por isso, porque ela foi filha, da explosão. Daí ela tem 13 anos e ela descobriu que ela tem osteopatia, que é uma doença que degenera os ossos dela. Daí ela é filha de Akio, um sobrevivente da bomba, que ele não teve nenhuma sequela da explosão, mas as células reprodutoras dele foram afetadas e que ocasionou essa doença. Daí ele veio para o Brasil, que ele se casou com a Maria. Daí ele teve 3 filhas, que eu esqueci o nome das outras 2. Daí a história do livro fala sobre o diário dela, que ela escreveu, sobre a superação dela, dessa doença. Pode passar, senhor. Eu vou falar sobre a Teruko Ueno. Teruko Ueno é uma menina de apenas 15 anos, que ela estava em Hiroshima quando a bomba caiu. Quando ocorreu a explosão, ela estava na escola de enfermagem da Cruz Vermelha. E na explosão, o dormitório dos estudantes pegou fogo e a Teruko ajudou a apagar as chamas e a tratar os pacientes feridos, tendo pouca água e comida. Depois de se formar como médica, a mulher se casou com Tatsuyuki, o sobrevivente da bomba. Juntos tiveram 2 filhas e a mãe tinha medo que as filhas fossem afetadas pela radioatividade, mas felizmente as 2 nasceram saudáveis. Vou falar sobre o Hiroshi Sawatika. Ele era um médico e ele estava indo para o hospital na hora que, quando ele chegou no hospital, ele viu uma claridão e ficou inconsciente por 30 segundos. Quando ele acordou, ele viu o cogumelo de fumaça, que seria a explosão. Alguns dos relatos de quando ele estava lá no hospital, que uma grávida chegou nele, muito ferida, e falou que ela sabia que ela ia morrer, mas ela queria que o filho dela sobrevivesse. Ele sabia que ele não conseguiria fazer aquilo naquele momento, e falou para ela que ele teria que sair para buscar algumas coisas. Ele nunca mais voltou. E até hoje ele relata que ele lembra daquele momento da moça pedindo por ajuda. Então, agora vamos falar sobre pessoas que superaram as dificuldades. Daniel Dias, ele é um nadador paralímpico. Ele conseguiu uma medalha de ouro. Ele nasceu com os membros inferiores e superiores mal formados. Ele começou a nadar com os 16 anos, porque se inspirou por Clodoval da Silva, que foi um nadador paralímpico muito conhecido. E temos também o André Brasil. Ele não tem muita coisa sobre ele.
mas ele nasceu com poliomielite, que é uma... peraí. Que é uma doença causada pelo poliovírus, que eu não entendi muito bem o que ela causa, mas se eu não me engano ela afeta os membros inferiores ou os superiores. Alguma coisa assim faz com que ele seja meio que sem os membros, ele vai meio que apodrecendo os membros dele. Ele ganhou uma medalha de ouro no Brasil nas Paralimpíadas de 2008, do verão, e ele quebrou o recorde mundial do S10 em 3 eventos. Ele também quebrou um recorde paralímpico. Pronto, Foi isso. professora. Eu já liguei aqui, agora pode ser o meu. Giovanni. Ô, Pro, a poliomielite tem vacina, não tem? Eu acho que é aquela de gotinha, não é? Eu não entendi, não. Você pode repetir? A polio não é aquela vacina de gotinha? Eu não sei se é o meu computador, se é vocês falando. Tem hora que eu escuto super bem, tem hora que não. É que eu falei que eu acho que a poliomielite não é aquela que tem vacina, que é aquela de gotinha? Eu não tenho certeza. Se escreve, Ana, no Uma chat vacina. pra mim. Eu Só só que não ela acho que não estou precisa entendendo bem. ela precisa de várias doses para ser eficaz, eu tô vendo aqui. Então, Guilherme João. Henrique. Eu, senhora. Trabalha agora, Henrique? Giovanni, lembra que esse tinha desligado? Ele já ligou. Agora é a minha vez. Pode ser o seu agora, Giovanni? Hã? Pode ser. Que o meu eu tinha desligado o PC. Aí já liguei. Beleza. Trabalho do livro Não Se Esqueçam da Rosa. Um livro de rara sensibilidade e beleza que mostra as consequências da destruição causada pela explosão da bomba atômica em Hiroshima. Conta uma triste história de uma menina que falece muito cedo por causa de uma guerra há muitos anos atrás, em qual ela foi inocente. Em 1972, nasce uma menina com o pai japonês e a mãe brasileira. Seu nome é Hanako, que significa a filha da flor. Hanako tem apenas 13 anos e corre risco de vida. Sofre de osteopatia, degeneração progressiva dos ossos. Sua doença tem origem genética, pois as células reprodutivas de seu pai foram afetadas pela radioatividade a que estivera exposto durante a explosão da bomba atômica em Hiroshima. Sem saber ao certo quanto tempo lhe resta de vida, Hanako vai registrando em seu diário as reflexões que faz sobre as guerras e suas vítimas. Pode ir para o próximo, senhor. A história das limitações de Dudu Braga. Dudu Braga, publicitário, produtor musical, palestrante, radialista e jornalista, Roberto Carlos Braga II ficou conhecido em todo o Brasil em 2005, quando interpretou a si mesmo a novela América. Entre outros assuntos, a trama abordava a inclusão social de pessoas com deficiência visual. Dudu é filho do cantor Roberto Carlos, nasceu com glaucoma congênito, enfrentou uma série de cirurgias até os 3 anos de idade, o que permitiu que tivesse uma vida considerada normal, até os 22 anos, quando um deslocamento de retina fez com que ele perdesse a visão quase por inteiro, deixando com apenas 5% de visão no olho esquerdo. No entanto, isso não impediu de ter uma carreira de sucesso. A deficiência visual apareceu logo depois de sua graduação, mas, segundo Dudu, ao invés de limitar suas possibilidades, isso acabou contribuindo para que pudesse ampliá-las. Possui uma vida ativa, atuando em diversas áreas e tendo seu trabalho reconhecido, como em 2002, quando ganhou um Grammy
como produtor musical. É isso. Ok, Giovanni. Henrique, pode começar. Posso? Vou compartilhar, professora, beleza? Tá. Vocês estão vendo? Sim, eu estou. Tá. Assim. Pronto. Não se esqueçam da rosa. Tá. Começo aqui. Esse livro mostra as consequências causadas pela bomba de Hiroshima. É uma garota chamada Hanako, de 13 anos, que corre grande risco de vida porque tem uma doença que se chama osteopatia, que é uma doença que degenera os ossos e tem origem genética, porque as células reprodutoras do seu pai foram infectadas pela radioatividade que esteve exposto a Hiroshima. E com esse tempo ela vai registrando reflexões sobre guerras e vítimas. A história começa com seu pai Akio em Hiroshima, que por sorte saiu ileso, assim, não totalmente, mas depois disso, que ele saiu ileso, ele veio morar no Brasil com seus filhos, se formou em medicina e se casou com uma mulher chamada Marie e tiveram 3 filhas. Tá. Hanako, primeiro capítulo, vou despertar. Hanako era um pouco diferente de suas irmãs. Ela era mais tímida, diferente das suas irmãs, que era mais extrovertida. Tudo isso. Então, ela era bem tímida e gostava muito de ler. E o pai dela era o melhor amigo dela. Nesse capítulo, o despertar além da bomba em Hiroshima, aparece o nascimento de Hanako e as histórias do pai dela. Aí, o segundo capítulo não é tão grande, mas ela recebe o diário de sua irmã para relatar sobre a bomba e sobre vítimas, que é bem resumido, mas e é isso aqui do segundo. O terceiro, ela já começa a ter sintomas assim, da osteopatia, que a mãe dela fala, exemplo, por que você não se vestiu para a escola? Aí ela falou que estava se sentindo muito doente, cansada, e a mãe começou a notar isso também, que ela estava muito magrinha e tudo. Aí eles chamam um especialista e percebem que a Nako está com uma doença genética osteoporose. E é assim. Claramente os pais ficam arrasados. E no quarto capítulo, Hanako não perdeu a esperança, isso que é muito legal no livro, que ela não perde a esperança. E ela continua a escrever, abordar mais sobre a doença no diário, e também sobre as guerras, claramente. E esse diário aí, ele é inspirado na Anne Frank, que é uma história lá sobre as guerras também. E, por último, no quinto capítulo, a diretora do colégio avisa a Hanako que tem uma escritora que está na escola e vai dar uma palestra, e ela já fica bem animada. E já que é a Madre, que é a diretora vai apresentar a Hanako para a escritora, né? Então chegou no momento, na palestra. A escritora não deu muito bola, mas quando a Hanako foi se apresentar para a professora, que chama Ariadne, a professora não, a escritora, perdão, Ariadne, ela ficou tão emocionada, ela ficou tocada com a história, que ela falou da osteoporose, que Hiroshima, ela também falou que ela se identifica com Anne Frank porque elas foram vítimas da mesma guerra. Então aí a escritora falou, por quê? Vocês nasceram em épocas diferentes? Ela, porque por causa da doença do meu pai, ela falou isso e ela ficou bem tocada, quase chorou, a escritora, e ela decidiu escrever a história de Hanako, porque ela não conseguia escrever. Aqui já é um fim, né? Normal. E aqui pessoas que sobreviveram à bomba. Que é esse cara aqui, que eu não sei pronunciar o nome. Tomo, não sei. É isso aí mesmo. Sobreviveu a 2 bombardeiros atômicos sofridos pelo Japão. Ele sobreviveu à bomba de Hiroshima e Nagasaki. Esse cara é sortudo e azarado ao mesmo tempo. Ele é o único japonês a sobreviver às duas. De 160 pessoas atingidas. Não pelas duas, as 2 bombas. Mas em total, assim, juntando, são 160 pessoas, e dessas 160 pessoas, ele foi uma pessoa que sobreviveu as duas. Tem sorte e azar ao mesmo tempo. E aqui uma história de superação recente, né? Que é do Covid-19, que
um senhor chamado Aderilson sobreviveu ao Covid-19, ficou vários dias no hospital, lutou muito e conseguiu ganhar a batalha. E é isso, professor. Trabalho. Muito bem, Henrique, por ter feito essa ligação aí também com o Covid, foi muito interessante. Depois de falar sobre essa história, vamos primeiro escutar, porque já estou com o tempo aqui, ó. Professora, uma coisa, eu mandei o trabalho errado no seu e-mail, eu mandei o primeiro trabalho e eu modifiquei, eu vou mandar de novo, beleza? Eu modifiquei ele ontem e não mandei o certo. Vem, Ian. Vocês estão visualizando o trabalho? Sim. Eu posso tirar a máscara para falar, senhor, ou não? Não. Tá. Esse pessoal Moura, quem é Moura? Moura. Vai falar, Rui? Sobre o que conta. Hanako, uma garota de 13 anos, corre risco de vida pois sofre de osteopatia, que é uma degeneração progressiva dos ossos. A doença tem origem genética, pois as células reprodutivas de seu pai foram afetadas pela radioatividade que estiveram expostas durante a bomba de Hiroshima. A filha de pai japonês naturalizado no Brasil veio morar ao Brasil com os tios, onde se tornou médico e casou-se com uma brasileira. E tiveram 3 filhas, Hanako, Meiko e Yoshiko. Como tudo ocorreu. No dia 6 de agosto de 1945, precisamente às 8h15 no fuso horário do Japão, quando a bomba caiu sobre Hiroshima, a garotinha Junko Watanabe aproveitava a manhã de verão para brincar ao ar livre. Nesse momento, o menino Kunihiko Bonkohara acompanhava o pai ao trabalho. Na frente, eu não consigo ler ali. Isso. Em pé em frente a uma mesa de escritório, e o policial Takashi Morita caminhava acompanhado de 12 auxiliares que ajudariam a construir um abrigo antiaéreo. Mais de 130 mil pessoas foram mortas pela bomba atômica. Watanabe, Bonkohara e Morita são alguns dos sobreviventes e até hoje questionam-se por que estão vivos. Enquanto tantos outros morreram, os 3 Hibakusha, vítimas da bomba em japonês, moram atualmente em São Paulo. No pós-guerra de 1954 a 1962, aproximadamente 50 mil japoneses migraram para o Brasil, de acordo com os registros do Museu Histórico de Imigração Japonesa no Brasil, MHIJB. Eles somaram aos cerca de 190 mil que já estiveram no país, desde que o navio Kasato Maru, que trouxe os primeiros imigrantes japoneses ao país, acordou no Porto de Santos em 1908. E eu coloquei algumas fotos das bombas. Fica travado na E eu coloquei um poema que fizeram sobre Hiroshima, sobre a bomba de Hiroshima. Eu queria ver, mas aqui tá travado. Pra mim também. Tô travado na primeira página. Tá só na primeira página. Passou a segunda, não passou a terceira, nem tá na quarta. Eu leio o poema, Sora? Pensem nas crianças, mudas telepáticas. Pensem nas meninas, pensem nas mulheres e pensem nas feridas. Como rosas cálidas, mas não se esqueçam da rosa de Hiroshima, a rosa radioativa, estúpida, inválida, sem cor, sem perfume, sem cheiro, sem vida, sem nada. Ok, Ian.
Agora é o trabalho de Isabel e Laura. Eu vou pedir para que vocês tentem ser o mais breve possível, porque ainda tem mais um trabalho e eu ainda quero comentar umas coisas. Deixa eu compartilhar aqui. Estão visualizando, gente, o trabalho das colegas? Uhum. Não se esqueça da Rosa conta a trágica história de uma menina que morreu muito cedo por causa de uma guerra há muitos anos. Em 1972, nasceu uma menina com o pai japonês e mãe brasileira. O nome dela era Hanako. Era frágil e seus olhos eram puxados, mostrando sua descendência japonesa. Aos 12 anos começou a perder peso, ficar com o rosto pálido e se cansar com facilidade. Então foi quando a família descobriu que ela tinha uma doença óssea, uma doença que degenerava seus ossos, herdada de seu pai que estava contaminado por radiação, em consequência da explosão da bomba em Hiroshima. Pessoas que ficaram com sequelas. O pai de Anako, no caso Akio, ele sofreu de osteopatia, que no caso é degeneração progressiva dos ossos. Porém, isso não apresentou nenhum sintoma, nenhuma mudança, então isso não afetou nada no corpo dele. Anako, ela herdou a doença do pai, de origem genética, portanto apresentou sintomas e mudanças. Eu vou falar um pouco o que ela apresentou. Ela apresentou muito cansaço, ela suava muito e aos poucos tempos ela poderia não mais andar por causa da degeneração progressiva dos ossos. Mulheres grávidas tiveram filhos com deficientes, doentes, deformados ou até nasceram mortos por causa da radiação. Mulheres, algumas ficaram estéreis, ou seja, não puderam ter filhos, morreram ou desenvolveram doenças depois da vulva. Eu também essa? Não sei. Tá. Pessoas que venceram suas limitações atualmente. Algumas pessoas que venceram suas limitações, sejam elas física, motora ou intelectual, do Brasil, Camille Rodrigues, Fernando Fernandes. Camila Rodrigues, a modelo e atleta paralímpica. Camille Rodrigues teve a perna amputada aos 3 anos de idade por causa de uma má formação congênita e hoje é medalhista na natação. Fernando Fernandes ficou famoso por participar do programa Big Brother Brasil em 2002. Ele trabalhava como modelo, inclusive em campanhas internacionais, porém em 2009 sofreu um acidente que o colocou em uma cadeira de rodas, sem os movimentos das pernas. O esporte sempre fez parte de sua vida, e depois que se tornou uma pessoa com deficiência, ele se empenhou ainda mais nessa carreira, consagrando-se tetracampeão mundial de paracanoagem. Carolina Tanaka nasceu sem os braços em virtude de uma má formação congênita, mas, apesar da falta de membros, Carolina é capaz de realizar com os pés diversas atividades do dia a dia sem apresentar grandes dificuldades. E come, dirige, lava louça, faz a própria maquiagem, tira selfies
e dá aulas de educação física na rede pública de ensino. Outras pessoas que conseguiram superar suas limitações famosas internacionais são Stephen Hawking, doença essa parte lateral amitrófica sem cura. Essa eu acho que é a Isa. Frida Kahlo, ela tinha uma doença chamada poliomielite, não tinha cura e ela afetava os nervos e deixava com paralisia. E uma perna dela ficava mais fina do que a outra. Lise Velasquez, doença, síndrome de lipodistrofia marfanoide progenoide, que impedia ela de ganhar peso e não tem cura. Curiosidades. Algumas pessoas ficaram com o rosto deformado em consequência das substâncias químicas fortes da bomba, no caso da radioatividade. Houve sobreviventes que estão vivos até hoje, como Teruko Ueno, que tinha 15 anos quando sobreviveu à bomba atômica em Hiroshima em 6 de agosto de 1945. Esse ano, eles comemoraram 75 anos que essa bomba explodiu. A foto primeira ali demonstra a explosão, que no caso chamamos de cogumelo, porque parece que é um cogumelo. E a segunda imagem é a bomba que foi lançada. Essa foto que está em cima é o cara que lançou a bomba. E dizem que ele não se arrependeu nada de ter lançado a bomba. Não se arrependeu. Hanakaki não se arrependeu, ele estava lá por causa do país dele. O país dele estava em guerra, né, gente? Ele fez isso no povo americano, não foi culpa dele, ele estava seguindo ordens. Olha, foi igual ao nosso trabalho? Foi igual ao nosso trabalho? Agora falta só o trabalho de Pietra. Vou espelhar aqui. Pode começar, Pietra. Não se esqueçam da Rosa. Sobre o livro. Pode passar para. Oi? Não se esqueçam da Rosa. Sobre o livro. Pode passar para o slide. Não tá ainda aqui, tá apresentando, só tá aparecendo no início. Tem que passar o outro. É por isso que eu tô falando pra passar. Tá conseguindo ver o slide? Não, tá travado no primeiro. No primeiro, por isso. É para ficar em que parte, Pietra? Eu não tô entendendo. Essa aqui do começo? Agora? Agora sim. Ok. O livro Não Se Esqueçam da Rosa é um livro triste que se trata de uma menina que morreu muito cedo por conta dos problemas que aconteceram na Guerra de Hiroshima em 6 de agosto de 1945, na Segunda Guerra Mundial. Ela tinha um pai japonês e uma mãe brasileira. A Hanako adquiriu de seu pai uma doença chamada osteopatia, doença dos ossos, por conta que o pai pegou um pouco da radiação da bomba que caiu em Hiroshima.
Teruko Ueno, ela estava lá no hospital, né? Ela estava lá fazendo o curso lá de enfermagem, né? Aí a bomba caiu, o hospital começou a pegar fogo. Ela ajudou a apagar o fogo, mas muitos de seus amigos morreram lá. Ela teve uma filha que ela teve medo de que não nascesse saudável. Fernando Fernandes. Essa parte aí saiu um pouquinho bugada do trabalho, eu não sei porquê. O Fernando Fernandes, ele tornou-se popular em 2002, já participou do Big Brother Brasil. E em 2009 sofreu um grande acidente de carro que deixou ele paralítico. Ele era apaixonado por esportes, então quando ele conseguiu uma paralisia, ele se dedicou mais nisso. Ele foi um para-atleta muito famoso. Ganhou vários campeonatos da Olimpíada. A Pro travou? Cara, que a internet vai cair. Tô suspeitando. Tá... Pietra, fiquei muito feliz com a sua participação. Você apresentou muito bem, viu? Eu estou até surpresa e não sei por que você não aparece tanto nas aulas e não compartilha tanto, porque você tem uma desenvoltura muito boa. Diga, Lavínia. Então, Pro, você não queria falar alguma coisa? Ô, Sora, e sobre... Vou falar de uma coisa aqui um pouquinho. Vou fazer a chamada agora. Ana, já que fique com o microfone assim, e aí você fala para mim os alunos que estão e não estão agora. Ana está presente, Arthur Alves faltou hoje. Arthur Elias continua na aula? Sim, ele está. Aqui, professora. Oi? Ele está. Sim, ok. Bruna está aqui, Carol está aqui, Davi faltou hoje. Felipe continua na aula? Não. Todo mundo Gente, agora. Caiu aqui a internet. Ai, de chuva. Ai, internet. Pro? Felipe faltou. Quem não estiver na aula, mas vai ficar com uma falta. Giovana está aí ainda? Tá aqui. Giovanni, Guilherme ainda está na aula? O Guilherme está. Aqui, ó, professora, Guilherme. É porque quando eu vou fazer a chamada, eu tenho que enviar a tela de vocês, senão eu tenho que compartilhar. O Nick saiu, né? Antes da aula acabar, então vai ficar com uma falta. Ian está aqui. Isabel está aí ainda, né? João Felipe. Júlia permanece na aula. Sora, tá aqui. Sim. Ok, Júlia. Laura está aqui, Lavínia está aqui. Lívia está aí ainda? Estou aqui, Sora. Otávio ainda está aí na aula? Ok, gente, ó. Eu quero falar para vocês só, para a gente finalizar. Essa é a nossa última aula assim, né? Porque próxima semana já é a avaliação de vocês. Eu passei para vocês, eu vou fechar a T2 de vocês. E a T2, ela vai ser composta pela aquela atividade que eu passei, e até hoje pode me enviar a resposta do livro, as fotos. Tá. E eu vou passar uma outra, que é a segunda parte do CA de produção de texto.
Então, vocês vão fazer e podem me enviar até um dia antes da prova, que é dia 25. Porque no dia 26 mesmo eu vou fazer a prova e já vou fechar o resultado. Então, até... Doutora, qual é o tema que falou? Ô, Sora, o que tem que fazer quem não fez a VA2? Então, Lívia, eu vou ter que ver, porque, Lívia, não é... Assim, não... O certo não é a gente apresentar alguma dúvida no dia que o trabalho é apresentado. Então, por exemplo, se você não conseguiu montar uma equipe, você tem que falar comigo com antecedência. Professora, eu não consegui montar, não tem nenhuma dupla, o que é que eu posso fazer? Porque aí no dia do trabalho fica muito complicado. Então, o que é que eu vou fazer com você e quem mais não apresentou? Amanhã, foi amanhã que eu marquei com vocês um plantão. E aí vocês podem apresentar para mim amanhã no plantão. Vai ser a última oportunidade, porque eu não tenho mais dia de aula com vocês. Tá. Então, quem não apresentou, amanhã no plantão é a última oportunidade. E antes da aula acabar, rapidinho, depois você tira dúvida comigo. Que horas que é o plantão, Sora? Plantão é amanhã, Sora? Oi? É que horas o plantão amanhã, Sora? Eu posso ouvir aqui os colegas falando? Posso, Ian? Pode. Você resolve com ela. Aí você entra em contato com ela. Ó. Que horas é o plantão? Depois do que ia falar com você, aí vocês se resolvem. Vejam, antes Sora, de terminar amanhã aqui... é plantão às 4? Amanhã é o plantão às 16 horas. Eu marquei com vocês. Vou falar aqui bem rapidinho, gente. Deixa eu terminar, senão vai acabar a aula e eu não consigo. Na parte de... Teve uma página que eu não passei para vocês. Carol, vem no seu lugar, por gentileza, Carol. Seu lugar, Carol, por gentileza. O livro de vocês, ele fala numa página lá de produção de texto, eu acho que é de produção de texto, sobre a divisão métrica de um poema. Então, a divisão métrica de um poema é feita de linha por linha, que é chamada de verso, cada verso, e é parecido com a divisão de sílaba normal de uma palavra. Só que a diferença do poema é que, se uma palavra termina em vogal e a outra palavra começa em vogal, eu junto isso. Então, eu vou contar o final de uma palavra com vogal e o começo da outra como uma sílaba também. E eu só conto até a última sílaba tônica. Deixa eu colocar aqui, ó, divisão métrica e compartilhar com vocês, para vocês entenderem bem rapidinho, porque é uma coisa bem importante, que vocês podem ver isso futuramente. Deixa eu ver aqui em imagens. Deixa eu compartilhar. É a última coisinha que eu vou falar com vocês sobre isso. Prestem atenção bem rapidinho. Ó, vejam essa imagem aqui. Olha o que acontece. A divisão é parecida com a divisão de uma palavra normal. Só que, quando você chega na palavra... Cadê? Deixa eu procurar uma mais... que seja mais fácil de ver. Por exemplo, aqui, ó. Dura severidade. Eu vou pegar Vou passar os tracinhos aqui para vocês perceberem, ó. Eu vou colocar dura. Aí vou colocar aqui também. Aí vai vindo até o final da palavra. Não dá para saber aqui bem. Não dá para ver bem. Mas o que acontece? Severidade. A sílaba tônica de severidade é o da. Severidade. Então, eu só posso contar a sílaba até a sílaba mais forte da última palavra. Então, vai ter aqui quantas sílabas poéticas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque eu não vou contar com a última, porque ela não é a mais forte. Então, nesse poema, o primeiro verso tem 6 sílabas poéticas. Aqui não acontece. Aqui, ó, por exemplo, ó, tapetada de acenos. O de termina com vogal e acenos começa com vogal. Então, na hora de dividir, o que vai acontecer? Isso aqui vai ficar uma coisa só. Acenos. Então, também vou contar a sílaba mais forte e vou fazer divisão. Temos alguns poemas que são chamados de decassílabo, porque eles têm 10 sílabas tônicas. Tem várias em relação à contagem de sílabas,
Então, nós precisamos, eu já vi que deu a hora, eu já vi. Então, nós precisamos só olhar isso para poder contar. Diga, Carol. Isso, vai ficar o da e isso. E eu só vou poder contar até o da, que é a mais forte. E da, de. Então, aqui tem, por exemplo, também aqui eu vou ter que juntar o começo, ó, as ilusões. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, todo esse poema ele é formado com 6 sílabas poéticas. Então, veja que interessante, porque além do poeta pensar na toda a sua criatividade, como ela sai de cima, ele tem que pensar também na contagem das sílabas métricas, tá? Então, depois eu falo mais sobre isso aqui com vocês, e aí vocês vão ter só agora que fazer a segunda parte da produção do texto que eu vou colocar hoje lá no Clesap, gente. Beijo, tá? Até a próxima semana. Até a próxima semana, até amanhã, tá? Até amanhã, não esqueçam. Tchau, tchau. Tchau.